Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Galo procura, mas Antônio Oliveira decide ficar no Corinthians. Eu vou te contar essa história. E o diretor falou sobre reforços que vão chegar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala rapaziada, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, vamos bater a meta de 1 milhão de inscritos, eu conto muito com você. Muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui. Se você gosta dos meus conteúdos diários aqui e não se inscreveu ainda, é só o que eu peço para você. Bora falar do Timão? Ó, você sabe que o Atlético Mineiro demitiu, pelo menos desligou de forma consensual, como foi a nota, Luiz Felipe Scolari e está em busca de um novo técnico. E as opções, elas não são muito alvissareiras aqui no mercado interno, né? Inclusive se fala em alguns técnicos empregados, como o Pedro Caixinha do Bragantino, o Vojvoda do Fortaleza, tem o Gabriel Milito aí, né? O argentino que estava no Argentinos Júniors e estava negociando, inclusive, com a Universidade Católica do Chile. Mas, enfim, se voltando para o mercado interno, são poucas opções e alguns estão empregados, como eu disse. Pois bem, a informação é de que o Galo não fez uma proposta, pelo menos aqui eu tenho, não é de uma proposta, de uma tentativa oficial, do tipo como o Corinthians fez com Antônio Oliveira no Cuiabá, quando ele estava empregado. O Corinthians procurou o Cuiabá, perguntou da multa, negociou com o jogador, com o treinador, com o seu staff e também com o clube lá cuiabano e resolveu tirar o treinador de lá. Isso é do jogo, né? Você paga a multa rescisória, na casa de R$1 milhão, e com isso Antônio Oliveira virou o técnico do Corinthians. Pois bem, o Galo fez o mesmo processo nesse sentido, mas não, como eu disse, com uma conversa já no sentido de contratar. Foi a chamada sondagem. Como é feita essa sondagem? O Corinthians mesmo fez recentemente com o Vojvoda lá no Fortaleza. É aquela perguntinha, né? Você liga para o empresário do treinador e fala assim, fulano sairia? Sairia por quanto? Qual seria o preço? Quanto eu preciso pagar? Tem multa? Quanto é o valor da multa? A gente pode fazer uma composição aqui para tentar negociar, porque aí o clube já recebe na arrancada ou um sinal positivo do tipo, conversei com ele tem contrato com o clube e tal, as coisas funcionam assim. Ele topa negociar, pelo menos ouvir a conversa. Aí ouvir a proposta. O que acontece? Aí o clube vai... Essa é a forma ética de se fazer o negócio, né? Você vai no clube e fala, tem interesse no seu treinador, tem uma multa que eu sei aí, qual é o valor e tudo mais. E aí você vai, senta com o treinador, meu projeto é esse e tal, você sairia daí. É aquela coisa. Você me autoriza a conversar? Chega pro clube, você me autoriza a conversar com o treinador? Autorizo. Nem chegou nesse estágio. Por quê? Porque Antônio Oliveira já tratou de não. Daqui eu não saio. O Antônio Oliveira está muito, muito, muito empolgado, muito feliz. Aliás, ele está radiante com esse novo trabalho no Corinthians. Entende, Antônio Oliveira, que chegou no ápice da sua carreira até então e que tem um grupo muito qualificado. Inclusive, ele deu entrevista nesses 3 dias que ele passou em Portugal, antes de voltar para o jornal A Bola, e se derramou em elogios para a estrutura do clube, para a qualidade do elenco que ele tem nas mãos, para a capacidade em perspectiva que esse elenco tem, segundo ele próprio. Então, assim, o Antônio Oliveira não quer sair para nenhum outro clube nesse momento. Claro, né? Não sei se chegar um europeu aqui, mas não é o caso. O Atlético Mineiro, que merece todo o respeito pela massa que tem, pela história que tem, pelo investimento que faz, o Atlético Mineiro sofreu muitas instabilidades nos últimos anos. E não está tendo, pelo menos na minha visão, muito critério na escolha dos técnicos. Então, eu acho que o treinador pensa nisso também. O Corinthians também não é parâmetro, tá? Mas o Corinthians mudou a diretoria e aí tem muito do que o treinador recebe e entende dessa nova gestão. Se ele sente firmeza nos caras, ele também consegue pisar um pouco mais o pé no chão, né? Acho que com a diretoria antiga, talvez o Antônio pensasse 2 vezes, né? Porque, enfim, as mudanças eram constantes. Mas o Atlético Mineiro tem sido assim. O Rodrigo Caetano, por exemplo, que era um cara que dava estabilidade pro Galo e que eu acho muito difícil que o Filipão tivesse saído se o Caetano lá ainda estivesse, tá na seleção brasileira. Então o Galo tá um pouco meio à deriva, assim. E aí isso gera uma instabilidade. Além do que, em termos de, digamos assim, projeção de carreira, né, como a gente fala, não seria uma escolha muito interessante, né? Você começa o projeto num clube e daqui a pouco já troca. Isso não daria firmeza nele nem
no Corinthians, que ele mal teria começado um trabalho, e nem no time que ele está chegando, porque você olha e fala assim, pô, o cara largou um projeto lá na primeira proposta, quem garante que ele não vai fazer isso com a gente? Enfim, eu estou elocubrando aqui, estou falando várias situações para vocês entenderem e circulando a informação principal, que é, o Galo não fez uma proposta oficial, mas sondou, procurou saber informações para saber se tinha uma possibilidade de conversa. E já recebeu na porta de entrada, no hall de entrada, na sala, na antessala de qualquer conversa, um sonoro não. Não, Antônio Oliveira não quer conversar com ninguém, quer seguir o seu trabalho no Corinthians. Essa é a informação primordial. Corinthians que não está disputando nada nesse momento, né? O Atlético até está na final do estadual, tem 2 clássicos aí com o Cruzeiro, está na Libertadores da América. Vejam só, o Antônio Oliveira está apostando muito no projeto Corinthians para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil, para Brasileirão, e mais do que isso, no trabalho que ele está desenvolvendo, e muito bem, né, gente? A gente já trouxe os números dele aqui, impressionante, né? Esses 8 jogos que ele está à frente do clube, a evolução, a mudança, o relacionamento, a sintonia, o ambiente, mudou tudo. E isso é responsabilidade de Antônio Oliveira. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tenta chegar a uma conclusão se o elenco já está fechado ou não. O presidente Augusto Melo, lá no sorteio da Sul-Americana e da Libertadores, em Luque, no Paraguai, disse que o elenco estava fechado, que ele não estava pensando em reforços nesse momento e tudo mais. Depois saiu a possibilidade do Corinthians voltar à pauta com o Gabigol, que agora está sendo aventado, inclusive, no Palmeiras. É uma situação que, como a gente já falou também, o Corinthians não vai se pronunciar e não vai falar, porque já falou muito sobre isso. Se acontecer um negócio, vai ser quando a coisa já estiver encaminhada. Nesse momento, o Corinthians vai ficar bem quietinho. Isso vale para outros reforços também. Por isso que o Augusto foi a público e disse, o elenco está fechado, é o que nós temos, vamos trabalhar com isso, até porque a janela está fechada. Porém, Fabinho Soldado deu entrevista para a Corinthians TV e falou sobre o elenco, sobre as suas contratações, sobre a sua metodologia, sobre o seu dia a dia. O Fabinho Soldado que se tornou uma peça muito importante também na relação trabalho interessante do Antônio Oliveira e do ambiente que ele construiu. O Fabinho foi muito importante, tá? Porque ele chega, ele contrata o Antônio e ele acalma um pouco o ambiente em termos de negociando muita coisa com o elenco, porque o Augusto acabava muito exposto, não tendo um diretor executivo. O Fabinho Soldado deu uma blindada em toda essa situação. E aí, questionado sobre reforços, ele meio que contrapõe o Augusto, mas aqui eu não estou para fazer batalha de versões ou criar crise, não. Eu só estou dizendo que o Augusto, na sua versão institucional, e está tudo certo, falar que não, o elenco está fechado, é isso mesmo, e o Fabinho, que fala pela área dele, deu uma declaração que é um pouco diferente, e eu até peguei aqui as aspas para a gente não ter nenhum tipo de confusão ou outras interpretações. Ele fala aqui, ó, hoje, 20 de março, né, hoje já é 21 para 22, aqui você está vendo esse vídeo, mas o que está na aspas é hoje, dia 20 de março, até aqui, toda a mudança que o clube teve de comissão jogadores, 11 que chegaram, meninos da base, e com tudo isso que aconteceu, estamos em um momento iniciando um ano, na verdade. E é verdade, né? O Corinthians está começando tudo do zero, com um elenco não 100%, sempre aberto a algumas situações, mas elenco em quantidade nas posições está muito mais equilibrado. Então, assim, ele está satisfeito com a mudança que aconteceu, a cirurgia no elenco que aconteceu, a revolução que aconteceu com essas 11 chegadas, em termos de quantidade, porque aí você já tem para vários setores pelo menos 2 jogadores para a mesma posição, mas é óbvio que ainda faltam algumas peças. E ele tem consciência disso. Tanto que ele fala, ele não é taxativo. Ele só fala, não estamos 100% fechados, estamos abertos a algumas situações. Porque, claro, ele não vai simplesmente dizer, não é isso e tal, daí amanhã contrata alguém. Até porque o Corinthians, sim, está de olho no mercado. E tem uma janela abrindo agora, dia 1º. Que é a janela interna do mercado interno até o dia 19 de abril dos times que disputaram os estaduais, visando as próximas competições. A CBF, ele até fala sobre isso na entrevista, né, que era um problema das janelas, né, meio fora das competições brasileiras, mas que a CBF começou a se atentar para isso e abriu essa janela para favorecer os clubes. Então,
pode ser que pinte sim algum reforço a partir do dia 1º de abril. E aí quando eu falo reforço, é óbvio, é um negócio de ocasião, é uma carência que você identifica como daqui a pouco na lateral esquerda, porque o Bidu acabou sendo reconduzido, inscrito na Copa do Brasil, o Hugo não está performando, o Palácios está para voltar, mas enfim, é sempre bom ter uma reposição. Daqui a pouco pinta alguma oportunidade nesse sentido. É dessa forma que o Corinthians vai trabalhar os seus reforços para fortalecer ainda mais o seu grupo, visando já o começo de abril, que aí tem fase de grupos da Sul-Americana, Campeonato Brasileiro a partir do dia 13 e 14 e Brasileiro, Sul-Americana, e a Copa do Brasil, né? Com as próximas fases, com o Corinthians que vai precisar de um elenco muito mais fortalecido. E com o Antônio Oliveira no banco de reservas, acho que essa é a informação mais importante. Gostaram? Comentem aqui, inscreva-se no canal, estamos chegando em 1 milhão, obrigado a todos, até a próxima. Tchau.